Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. No dia 26 de março, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e outros membros associados celebraram os 30 anos do Mercosul. Mas o clima no encontro virtual não era de festa, como ficou claro no tom do discurso do presidente argentino. Alberto Fernandes disse que lamentava caso seu país tivesse se tornado um peso para o bloco econômico. E, de fato, na opinião dos governos de Brasil e Uruguai, é disso que se trata em alguns aspectos. Os dois países querem um bloco mais aberto para o mundo. O Brasil negocia tarifas menores para importações de outras nações. Já os argentinos alegam que a fragilidade de sua economia impede a adesão a mudanças como a redução de tarifas. Acontece que no Brasil de Bolsonaro, adversário político de Fernandes, não se aceita esse argumento. O governo brasileiro quer diminuir 10% agora essa tarifa e 10% lá no segundo semestre, quando o Brasil, aliás, se torna presidente do Mercosul, naquela presidência rotativa. E a Argentina tem uma certa resistência em relação a isso. A Argentina diz que pode ser muito ruim, que tem um impacto na economia deles. A distância entre as posições é tão grande que a Argentina recorreu aos ex-presidentes Sarney, Lula e Fernando Henrique em busca de apoio, que veio na forma de uma nota conjunta do tucano e do petista, que defenderam a posição da Casa Rosada. Mas a ordem do ministro da Economia, Paulo Guedes, é não ceder. E como nenhum lado cede, o impasse prevalece. A polêmica sobre a chamada tarifa externa comum, na verdade, expõe assimetrias e falhas que se aprofundaram nesses 30 anos de Mercosul. Além da tarifa, o Brasil quer mais liberdade para fazer negociações paralelas e individuais com outros países, pleito compartilhado com o Uruguai e que fere as regras do tratado. Uma reunião deveria ocorrer nesta terça-feira para discutir essas questões, mas diante do impasse, foi adiada por tempo indeterminado. Até que ponto o aprofundamento das diferenças técnicas e políticas pode implodir o Mercosul ou torná-lo cada vez menos relevante? Quais são os objetivos de lado a lado? E por que dois ex-presidentes e parte dos empresários brasileiros não concordam com a política defendida por Paulo Guedes? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter especial Janaína Figueiredo, que acompanha o impasse de perto e analisa o futuro do bloco econômico. Fique com a gente. Janaína Figueiredo, existem dois grandes impasses no Mercosul e um deles, o principal no momento, é a chamada Tarifa Externa Comum, a TEC, que é uma taxa cobrada pelos países do bloco quando eles importam produtos de outros países. Explica pra gente essa polêmica e por que ela deixa Brasil e Argentina em lados opostos. Bom, a tarifa externa comum, ela é um dos elementos, um dos pilares do Mercosul. Foi criada em meados da década de 90 e desde então nunca foi reformada. Também é bom dizer que ela está cheia de perfurações. Tem vários produtos que não têm uma TEC ou que são tratados como exceções, né? Isso faz com que a TEC não seja perfeita. Ela hoje é em média de 11,7%, o que é 2 vezes maior do que a média mundial. É uma TEC alta, é uma tarifa alta e isso explica por que membros da equipe econômica, quando falam da TEC, falam em fortaleza protecionista, né? Uma fortaleza que estaria isolando o Brasil dos mercados internacionais, as cadeias globais de produção, etc. A proposta do governo brasileiro é muito clara. O ministro Paulo Guedes vem há muito tempo defendendo uma redução drástica da TEC. Ele já moderou a sua expectativa, mas continua sendo uma expectativa que o governo da Argentina não aceita, e que é uma redução de 10% de forma imediata da TEC e linear, ou seja, que seja generalizada para todos os produtos, e outros 10% no fim do ano. A Argentina vinha se opondo e fez informalmente uma proposta alternativa, que é a seguinte: aceita uma primeira redução de 10% por parte do Brasil
e aceita reduzir a Argentina 10%, mas não de 100% dos produtos, de 75% em janeiro do ano que vem. Mas não aceita falar numa segunda redução de 10% até pelo menos 2023. E essa data incomoda especificamente a equipe econômica porque a percepção é de que a Argentina está fazendo uma especulação política, apostando na derrota do presidente Bolsonaro e numa eventual volta de Lula ao poder. Sabemos que Lula é muito próximo do governo argentino, inclusive amigo pessoal do presidente Alberto Fernandes. Logo após a eleição de Fernandes, Bolsonaro disse que o povo argentino havia escolhido mal e que não cumprimentaria o novo presidente. Então, nesse momento, a Argentina fez informalmente uma proposta que não atende a expectativa do governo brasileiro e é o máximo que a Argentina diz estar disposta a fazer. Agora, para a própria Argentina, é difícil também fazer essa proposta e ela está sendo discutida internamente, já no nível do presidente Alberto Fernandes, porque qualquer coisa que signifique abrir a economia, lembrando que a Argentina está numa crise muito complexa, uma recessão crônica já que foi muito aprofundada pela pandemia, é mal visto pela base de apoio kirchnerista, que é muito importante para o governo argentino. Vale lembrar que está muito claro hoje que quem realmente tem que dar o aval final para qualquer iniciativa na Argentina é a vice-presidente Cristina Kirchner. Se ela não está de acordo, não passa. Isso já ficou claro. Por que tanto o ex-presidente Fernando Henrique quanto o ex-presidente Lula aderiram ao lado argentino nessa disputa? Eles são defensores, ambos, do Mercosul, tradicionalmente. Existe por parte de Lula também, né, uma proximidade e um alinhamento com o governo de Alberto Fernandes e com Cristina Kirchner na Argentina, e são muito críticos do governo de Jair Bolsonaro. Eu acho que são vários elementos que estão em jogo nessa questão. Eles estiveram reunidos recentemente com o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, que foi pessoalmente se reunir com Fernando Henrique em São Paulo, esteve com Lula, esteve com José Sarney também em Brasília, fazendo ali uma articulação, na minha avaliação, bastante inteligente, para conseguir apoios internos e de peso à posição argentina, em base a uma narrativa que é contestada pelo Ministério da Economia, que é de que Paulo Guedes o que está querendo é destruir o Mercosul. Essa é a narrativa dos argentinos que apoiam Fernando Henrique, Lula, Sarney, mas a narrativa do ministro Paulo Guedes é bem diferente. Nós estamos querendo, diz a equipe econômica, modernizar o Mercosul, reformar a tarifa externa, romper o isolamento do Brasil e não acabar com o Mercosul. Mas o Mercosul não pode ser um atraso, não pode ser uma camisa de força para o Brasil e para políticas que buscam alavancar o crescimento brasileiro. Jana, então, pelo que eu estou entendendo, o Brasil de Paulo Guedes quer se livrar das amarras do Mercosul, reduzir as tarifas de importação de países de fora do bloco, e tem um segundo ponto importante dessa rusga aí do Brasil com a Argentina, que são os acordos de livre comércio. O Brasil também quer ter a possibilidade de fechar acordos com outros países individualmente, sem o aval do restante dos países do bloco, né? Então, Carol, eu acho nesse ponto, que é o segundo, digamos assim, obstáculo que o Mercosul está enfrentando nesse momento, o grande debate, é importante dizer que a demanda de poder negociar unilateralmente, sem precisar cumprir a chamada Resolução 3200, que é a que impõe a dinâmica do 4+1, ou seja, o bloco junto, por consenso, negociando com outro país ou outro bloco comercial. Essa demanda vem sendo defendida principalmente pelo Uruguai e não apenas pelo atual governo, que é um governo de direita, do presidente Luiz Lacalle Pou. Isso era uma demanda também dos governos de esquerda da Frente Ampla, Mujica e companhia. Mudanças que, aliás, já vêm sendo discutidas nos últimos anos. Para Luiz Lacalle Pou, os países que fazem parte do Mercosul precisam ter mais liberdade para assinar acordos comerciais com outros países. O Uruguai vem defendendo isso, porque o Uruguai é um país muito pequeno, que não foi tão beneficiado pelo Mercosul como o Brasil e a Argentina. Obviamente, o Paraguai está na mesma.
e vem querendo há muito tempo ampliar seus mercados e se liberar dessas amarras, como você bem chama, e é uma expressão que a equipe econômica brasileira usa com frequência. Com o governo Bolsonaro nessa mesma linha, o Uruguai, a demanda do Uruguai ganhou, obviamente, um peso muito maior e hoje é um dos principais temas de debate dentro do Mercosul. Mais uma vez, a Argentina quer ir para o outro lado, né? A Argentina quer esperar, quer fazer as coisas com mais calma, quer se recuperar primeiro. Nisso, o Paraguai também é contra, porque o Paraguai também é um país pequeno e que tem uma força digamos, muito inferior se sair para o mundo para negociar sozinho. Vocês imaginem o Paraguai sozinho negociando um acordo, vamos supor, não sei, com a China, com o Reino Unido. Ele tem muita mais força, ele sabe disso, negociando dentro do Mercosul. O Uruguai tem a expectativa de que sozinho poderia se dar muito melhor. E o Brasil está querendo também romper essa dinâmica do 4+1 e que os países tenham a liberdade, caso não exista consenso, de poderem avançar sozinhos. E aí, Jana, como é que fica? Porque a gente tem impasses importantes entre os membros, né? São 4 os membros fundadores do Mercosul. E a solução de desavenças, todas devem ser feitas no bloco, com a concordância dos 4 integrantes do bloco. Se não há, ninguém está cedendo de lado a lado, teria, por exemplo, uma reunião hoje para discutir a questão da TEC e essa reunião nem vai existir pela falta de capacidade de diálogo entre as partes. Isso, de fato, de alguma forma, pode implodir o Mercosul, esses impasses que parece que ninguém cede de lado a lado? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Maltic? Eu estive em Brasília recentemente e fiz essa mesma pergunta para várias fontes. Mas e aí? Porque, assim, me parece muito difícil que possa ser alcançado um acordo e que possa existir algum tipo de consenso, porque quando a gente ouve qual é o ambiente nas reuniões, como são os diálogos entre Paulo Guedes e o ministro da Economia argentina, Martín Guzmán, que acabam discutindo sobre a mão invisível do mercado, o Guzmán, obviamente, questionando, o Guedes ainda defendendo, né, uma teoria que para muitos já está obsoleta ou superada. Quando você vê o nível da discussão e o nível das diferenças, parece muito difícil que isso possa ser, de alguma maneira, contornado. E quando você inclui nessa questão o fator político, a aliança, a amizade, a proximidade de Fernandes com Lula, como isso incomoda Bolsonaro, o Brasil já num clima de pré-campanha eleitoral, obviamente a Argentina apostando, embora nunca vá dizer isso publicamente, talvez o presidente, mas não a chancelaria, numa volta do Lula, isso complica muito, né? O fator político complica muito. Então, quando eu pergunto, assim, o máximo que eu consigo ouvir é: vamos terminar, vamos esgotar todas as possibilidades de acordo, e se não houver acordo, o que está sendo avaliado é qual seria a consequência de que o Brasil avançasse, mesmo sem acordo, numa redução unilateral ou com apoio somente do Uruguai, da TEC, e, enfim, o fim dessa dinâmica do 4+1. Mas isso pode ser feito? O Brasil poderia fazer isso? O Brasil não tem certeza ainda se isso poderia ser feito, por isso está esgotando todas as possibilidades de acordo, e nesse aspecto devo dizer que o Itamaraty tem uma posição muito mais cautelosa do que o Ministério da Economia. O Itamaraty vem acompanhando, obviamente, todo esse processo, considera, por fontes que eu consultei, viável a proposta argentina, que por enquanto é vista como inviável pelo Ministério da Economia, está tentando fazer o possível para facilitar um acordo que justamente afaste o fantasma de ruptura, de fim do Mercosul. A posição do Itamaraty é muito conciliadora. A questão aqui são os tempos de Paulo Guedes, que não são os mesmos tempos do Itamaraty, que tem os tempos da diplomacia, de que as coisas levam tempo, de que as negociações têm que tentarem todos os caminhos possíveis antes de uma decisão mais drástica. Aí entra, né, não é que exista uma diferença sobre aonde a gente quer chegar. Isso foi explicado para mim muito claramente por várias fontes. Não é que o Itamaraty seja contrário à abertura econômica ou ao projeto de abertura econômica do ministro Guedes. A questão é que o Itamaraty entende que isso não vai acontecer da noite para o dia, não vai acontecer agora, que isso precisa de um certo tempo.
A sensação que eu tenho ouvindo membros da equipe econômica é que se esgotou a paciência, que não querem mais perder tempo, não querem mais que esse assunto seja empurrado com a barriga e muito menos acreditando que isso está sendo feito por uma especulação política e uma aposta a que Lula poderia voltar ao poder no ano que vem. Então, a questão aqui é o tempo. Agora, Jana, na prática, o que o Brasil ganha ou quais são os prós e contras dessa decisão de se abrir mais para o mundo e menos para o Mercosul? Porque, de um lado, a gente tem a equipe econômica dizendo que isso seria positivo para aumentar a competitividade, a produtividade, abrir mais a economia, mas, de outro, a gente teve uma carta muito simbólica de 2 ex-presidentes, Fernando Henrique e Lula, dizendo que não vem vantagem nenhuma para o Brasil com essa medida. Você, inclusive, publicou uma reportagem nessa semana com uma fala do embaixador Rubens Barbosa dizendo que empresas brasileiras também não teriam interesse nessa redução de tarifas. E aí, quais são os argumentos de lado a lado? Olha, Carol, a equipe econômica tem muito claro que a posição do ministro Paulo Guedes não é uma posição de consenso dentro do Brasil. Eu estou ouvindo isso desde o começo do ano. Eles sabem que a reforma da TEC vai ser resistida e não apenas pelos argentinos. Mas a posição deles é muito clara. O secretário de Comércio, Lucas Ferraz, escreveu um livro esse ano com outros economistas onde ele faz um diagnóstico de por que o Brasil está tão isolado. O título do livro é Política Comercial no Brasil, Causas e Consequências do Nosso Isolamento. Ele escreveu com economistas da FGV. Quando você lê esse livro, você entende que a visão deles é muito clara. Assim, o Mercosul virou realmente uma camisa de força, um abraço dos afogados. Eles consideram que o Brasil está fora das grandes cadeias de produção global, que o Mercosul coloca o Brasil numa posição de atraso, numa posição protecionista. Volto a dizer, com uma TEC que é 2 vezes maior do que a média mundial, com dificuldade de fechar outros acordos, além de outros elementos que fazem com que o comércio internacional brasileiro ainda tenha muitos desafios pela frente, né? Medidas antidumping são muito aplicadas pelo Brasil, barreiras sanitárias, barreiras fitossanitárias. Em matéria, por exemplo, de comércio de serviços, o Brasil está na posição 32 no ranking mundial. O Brasil é um país muito fechado, não apenas pelo Mercosul, mas o Brasil é considerado, por especialistas, um país muito fechado. E o Mercosul é considerado um dos principais motivos pelos quais o Brasil continua sendo um país fechado, um país isolado dos grandes acordos de comércio do mundo. Que cada um possa se mover um pouco na direção que lhe parecer mais conveniente. Porque se a nossa ideia foi facilitar o comércio, não gostaríamos justamente que o acordo nosso impedisse a facilitação do comércio e a integração, que era o objetivo inicial. Então, eu acho que existe aqui uma posição muito clara de romper esse isolamento. E para romper esse isolamento, a visão da equipe econômica brasileira é que o Mercosul tem que passar por uma reforma. O Mercosul, como ele existe hoje, que é uma união alfandegária imperfeita, não serve mais ao Brasil, não serve aos interesses do Brasil hoje no governo Jair Bolsonaro. Por isso, essa posição tão enfática e essa decisão de avançar com acordo ou sem acordo. Agora, volto a dizer, sem acordo, não está claro como isso vai ser feito e que consequências isso vai trazer. Eles comentam, por exemplo, que a participação brasileira no comércio internacional, quando foi assinado o Tratado de Assunção, era de 1,3%, ou seja, a participação do Brasil no comércio global. Hoje não se alterou. 30 anos depois, a participação brasileira no comércio internacional continua sendo a mesma. Esses são os argumentos da equipe econômica, do ministro Paulo Guedes, do secretário Lucas Ferraz, para dizer, chega, até aqui chegamos, não podemos mais continuar com essa, o que eles chamam de fortaleza protecionista. Agora, as resistências, volto a dizer, não são apenas da Argentina. Existem resistências dentro do Brasil também e elas são muito fortes.
Agora, Jana, como a própria Carol já lembrou, o embaixador Rubens Barbosa, na reportagem de segunda-feira, afirma que os próprios empresários brasileiros, ou uma parcela deles, não apoia essa linha adotada pelo governo brasileiro. Por qual razão? Bom, eu acho que tem aí uma questão de competitividade, né? Porque você abrir a economia, e aí qual é o exemplo que eu tenho quase certeza que vem à cabeça do ministro Paulo Guedes, é o Chile, né? Um dos países mais abertos para a economia mundial da região, é um país muito aberto. Aí você vê o que aconteceu no Chile, enfim, o Chile tem uma invasão de produtos estrangeiros, você consegue o que quiser no Chile, mas aí tem a questão da competitividade. O Chile, na grande maioria dos casos, não produz não tem uma produção para competir com esses produtos estrangeiros. Aqui no Brasil a gente tem, né? Pode ser inferior, pode ser, enfim, mais atrasada do que outros países, mas nós vamos ter indústrias que deverão estar preparadas para competir com produtos estrangeiros que vão entrar com mais facilidade. Se essa agenda avançar e realmente se tornar realidade, vão entrar mais facilmente no mercado brasileiro e vão concorrer, vão significar uma ameaça ou um desafio para os empresários brasileiros. Acho que a resistência vem principalmente por aí, e é a mesma resistência que existe na Argentina. E na Argentina o governo Fernandes é muito claro. A resposta é: não estamos em condições nesse momento de enfrentar essa concorrência. Eu acho que é um debate que está se instalando no Brasil, e dentro dele está o futuro do Mercosul. Neste governo, a visão desde a campanha eleitoral foi de que o Mercosul era um atraso de vida para o Brasil. Isso foi um pouco sendo levado de alguma maneira, enfim, sem nenhuma decisão drástica até agora. Agora, já, enfim, faltando 1 ano e meio para terminar o governo, com o acordo da União Europeia-Mercosul hibernando, existiu um impulso para buscar decisões, mudanças num tempo recorde. É por isso que a gente está vendo essa pressão e é por isso que a Argentina fez essa articulação. O embaixador Daniel Scioli, que é um embaixador político, né? O Scioli foi vice-presidente do Néstor Kirchner, foi governador da província de Buenos Aires 8 anos. Ele não é um embaixador qualquer. O Alberto Fernandes não botou o Daniel Scioli em Brasília por acaso. Ele botou um embaixador que pudesse dialogar com o governo Bolsonaro, de fato o Scioli dialoga, e um embaixador que, assim, o seu maior mérito é ser uma pessoa que faz relações públicas permanentemente. Então ele visitou pessoalmente Fernando Henrique em São Paulo, esteve com Lula, esteve pessoalmente com Sarney e conseguiu criar, né, uma rede de apoio à posição da Argentina com esta narrativa, que é contestada pelo governo brasileiro, de que o ministro Guedes quer detonar o Mercosul. Essa é a narrativa dos argentinos. De qual é a expectativa do governo argentino? Que não somente ex-presidentes tenham essa reação, também empresários, também o Congresso, eles estão procurando aliados dentro do Brasil para enfrentar essa disputa com Paulo Guedes. Então, Jana, na prática, o que deve acontecer daqui para frente? A tendência é esse assunto continuar em banho-maria, já que não tem acordo entre os países do bloco? É o Mercosul, ainda que não imploda completamente, perder relevância? Ou ainda há alguma possibilidade de fortalecimento do Mercosul nesse momento? Olha, na minha avaliação, o Mercosul está nesse momento num impasse. Poucas coisas estão sendo feitas ou serão feitas enquanto esse impasse não for resolvido. O que eu sei é que a reunião, finalmente, de chanceleres e ministros só vai acontecer se for possível um acordo. Não faz sentido os ministros se reunirem para continuar discutindo as mesmas coisas. No momento, os 4 governos estão avaliando internamente a situação e vendo como continuar, cada um no seu lugar. Quando isso ficar mais claro, eles avançarão novamente com a possibilidade de retomar a negociação, de discutir essa proposta da Argentina, que ainda é informal, mas eu acho, e isso me foi dito por várias fontes, que a decisão final, e todos sabem disso, essa é política, não é econômica. É claro que existe uma questão econômica importante, mas a decisão final de vamos nos esforçar para salvar o Mercosul, para encontrar um acordo, é política, tanto do Brasil como da Argentina.
Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Jana. Obrigada, gente. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.